contemplação de essências, ou formas puras, ou ideias com maiúscula, ou intelecas, primeiro foi preciso criar o conceito de contemplação, o conceito de inteléquia, o conceito de essência, sem o qual nada disso faria sentido. Primeiro ponto. Passemos àquilo que se chama a imagem luterna do pensamento. A filosofia é reflexão. Reflexão. E aqui, das duas uma. Todos nós dizemos isso, quer dizer, qual de nós, eu incluído, qual de nós aqui presente, qual de nós é que não diz, vamos, reflitamos um bocado, vamos perceber este assunto, vamos lá refletir um pouco. Não passa a vida a dizer isto. Mas aí estamos a utilizar a palavra reflexão num sentido vulgar de fixação de crenças. Quer dizer, isto aqui está a chocalhar na mente, a propósito de um problema qualquer, deixa cá pôr aqui o puzzle mental em ordem. Bem, chamamos isso de refletir, não há mal nenhum, eu chamo-lhe refletir. Mas, e há muitas pessoas que pensam que quando se define a filosofia como reflexão é isso que se faz referência. Idiotas. Não. A filosofia como reflexão nunca foi isso. Primeiro, o criador da ideia de filosofia como reflexão foi Kant. A filosofia surge, define-se como reflexão, quando, renunciando, por perder a corrida, renunciando a ser um conhecimento positivo, reserva para si própria um espaço exclusivo e privilegiado, o espaço da subjetividade pura, o espaço da razão pura, e diz, pois, a filosofia não é conhecimento, assim se assim, mas pode ser conhecimento do conhecimento. Pode ser aquele domínio que justamente, no qual os outros domínios encontram os princípios inerentes à razão, nos quais se fundam. É isto a reflexão. É isto a reflexão. Ora, diz Deleuze, aparentemente, com esta ideia está-se a dar muito à filosofia. Dá-se todo um espaço, não apropriável pela ciência ou pelas artes, é um espaço dela. Dá-se-lhe uma tarefa que só ela pode, enfim, executar. E diz Deleuze, pois, aparentemente dá-se-lhe qualquer coisa. De facto, está-se-lhe a tirar tudo. Desde logo, o interesse, a utilidade. A filosofia, se a filosofia tivesse que ser reflexão, não tinha interesse nenhum. Era melhor dedicarmos à pesca e, enfim, não nos interessamos por ela. E porquê? Desde logo, o Deleuze até dá algures, um exemplo curioso. Imaginemos um filósofo que se julga que tem esta ideia daquilo que ele faz. Quer dizer, um filósofo reflexivo. E que decide, por exemplo, fazer uma reflexão sobre os fundamentos das matemáticas. Diz Deleuze, mas o que é que um filósofo sabe da matemática mais do que o matemático? O que é que um filósofo sabe mais da arte do que os próprios artistas? Ninguém sabe mais sobre arte que os próprios artistas. Eles podem exprimir-se de um modo tal que, digamos, aquilo que a filosofia seja capaz de dizer sobre a arte, neles seja mais ou menos vago ou implícito, e a filosofia tem uma tarefa, que é criar os conceitos, dar à arte os conceitos que são dela. Agora, refletir no sentido de exprimir, de explicitar os princípios ou fundamentos de qualquer coisa de exterior a ela. A filosofia, o cinema. Agora percebe que eu há pouco dizia que justamente esta obra de Deleuze não é, digamos, uma reflexão exterior sobre o cinema. É, pelo contrário, pegar no cinema e explicitar aqueles que são os conceitos que estão lá em estado prático. Que é exatamente o contrário do que seria a filosofia como uma reflexão sobre o cinema. Algo que vem de fora, procurar, digamos, dar ao cinema, a partir de uma ideia geral, digamos, os seus princípios fundamentais. Isso é uma ideia absurda. Depois há uma outra ideia, que é a ideia hoje mais ou menos, a ideia contemporânea, mais ou menos difusa até nas escolas. Filosofia como comunicação. Filosofia em várias modalidades, em vários modelos. Sei lá, ele, por exemplo, tem muito respeito por Habermas, apesar de ser um dos visados nesta crítica. Mas já não tem respeito nenhum, por exemplo, por Rorty, com a sua concepção da filosofia como conversa. Já um filósofo português, entretanto falecido, Fernando Gil, dizia que a concepção da filosofia como conversa é a mais débil concepção que eu jamais tinha conhecido acerca da filosofia. Não, a filosofia como conversa, também não é no sentido, vamos aqui trocar duas ou três ideias sobre os filósofos. É sentido, evidentemente. Era no sentido quase telejornalístico, ou de um mediador de programas de talk shows, por exemplo, sobre política ou algo. No sentido em que a filosofia, a partir do momento em que abdica justamente da tal função reflexiva,
dessa espécie de estatuto de ciência acima das ciências. A filosofia, então, sente-se... Portanto, a filosofia deixa de se sentir como que, do ponto de vista do conhecimento dos princípios do próprio conhecimento, superior aos outros domínios, desce a eles e, portanto, a filosofia passa a ter uma função como que de mediadora crítica das outras existências. A filosofia seria aquele espaço privilegiado que poria em contacto as várias artes, a ciência, as religiões, a política, etc. Eis a filosofia como conversa, eis a filosofia como comunicação. Ora, se assim é, então a filosofia, no fundo, mais do que se pôr ao nível das outras, está a pôr-se abaixo delas. Quer dizer, no fundo, não passa... quer dizer, nós quando vamos, eu, por exemplo, todas as semanas vejo... São as únicas... É a única hora que eu vejo televisão. Todas as semanas, o Eixo do Mal, aos sábados. Quer dizer, mas não há ninguém que veja um programa deste, seja este ou outro qualquer. Nós ouvimos só ouvir lá os, digamos, os opinion makers dar a sua opinião. Quer dizer, se a pessoa que não lhe interessa nada, mas tem uma função, é o mediador. O mediador até gostava muito que ele nem existisse, quer dizer, deixasse os outros às vezes digladiados à vontade. Quer dizer, portanto, quando a filosofia é reconvertida nesta ideia de ser uma espécie de mediador crítico das outras instâncias, está dedicado a qualquer, quer dizer, os outros é que têm alguma coisa a dizer. A única coisa que a filosofia tem a fazer é como que estabelecer pontes críticas entre as outras instâncias. É uma ideia miserável. É claro que há uma versão ainda mais miserável, que ninguém se sinta acusado mais uma vez disto, mas que eu vi na minha longa carreira de professor alguns colegas exprimir, e ainda hoje ouço a ideia é a versão burlesca da filosofia como comunicação. A filosofia, o que é aquela ideia? Bom, fazer filosofia e por conseguinte dar mal à filosofia, vamos discutir um bocadinho. Vamos discutir um pouco. Filosofar. Filosofar nesse sentido, vamos discutir um pouco. Quer dizer, de uma forma, lá está. Aliás, o professor que faz isto, primeiro, não sabe, faz ideia do que está a fazer. E segundo, quer tenha edição na consciência, está dedicado àquela que é a sua tarefa, que é de algum modo ensinar. Bom, desde logo. Bom, mas já chega, para não irritar ninguém aqui presente, a proposta da filosofia. Então, o que é filosofia? Se a filosofia não é nem contemplação, nem reflexão, nem comunicação. A filosofia desde Deleuze é criação. É criação de conceitos. Hoje em dia é tal história, quer dizer, depois de um grande descobrir qualquer coisa, aparece toda uma raça de descobridores do mesmo, não é? Depois da pólvora está descoberta, toda a gente a descobre. Hoje é vulgar, eu próprio, quando também falo, é vulgar afirmar-se, a criação de conceitos. Pois, mas mais uma vez, a questão é, e o que é um conceito? Porque a maior parte das pessoas diz isto, não faz a menor ideia do que seja um conceito. Nenhuma. Um conceito não é, por exemplo, uma opinião crítica. O que Deleuze mostrou de uma forma que eu acho, que é mais do que convincente, é que se há qualquer coisa com a qual o pensamento em geral, seja filosófico, seja científico, seja estético, o pensamento da forma de arte, não tem nada a ver com opiniões. O pensamento não é opinião. Pelo contrário, o pensamento não é doxa, para falar à grega. O pensamento, pelo contrário, é paradoxo. Ou seja, o pensamento é anti-opinativo. Não há opiniões em ciência. Ou melhor, o cientista pode ter opiniões, como todos nós temos. Mas as proposições científicas não são opiniões. O artista, ele próprio, acerca da arte, pode ter opiniões. Mas o que ele faz não é da ordem opinativa. O filósofo também terá opiniões sobre tudo. E sobre nada, pessoalmente. Mas o que ele faz, o que ele escreve, o movimento de textualização de conceitos que ele desdobra no que escreve. E não há pensamento ágrafo, não há pensamento fora da escrita. Pensa-se, como dizia Wittgenstein, pensa-se com uma caneta na mão. É tão simples quanto isso. O que ele faz é tudo menos expor opiniões. Se lançam-se nas tintas para os primeiros. Isto desde o início, desde os gregos. Sócrates não é aquele que destrói opiniões para erigir sobre esse monte de cadáveres de opiniões a opinião filosófica. Não. Sócrates, vimos bem, falamos muitas vezes dos diálogos de Platão. Não há diálogos de Platão. Como dizia Zizek, quando, depois da fase dita irónica, da destruição das opiniões dos rivais, Sócrates passa a mal ao lugar. Aquele que com ele, ou aqueles que com ele, a partir daí, entre aspas, dialogam, limitam-se a dizer, sim, Sócrates, estamos de acordo. Com certeza, Sócrates, isso é verdade. Tão simples quanto isso.
e já é que sublinha bem este aspecto patético dos diálogos políticos. Concordas comigo, Glaucon? Sem dúvida, Sócrates. Não. Porque aquilo a que nós assistimos nos diálogos em estado prático, o diálogo tem essa vantagem. Já a ver o modo como o pensamento pensa, segundo Platão. É que justamente é quando, digamos, matamos as opiniões, quando suspendemos as opiniões, que terraplanamos o terreno para que o pensamento possa erguer-se. E é isso que também se vê, por exemplo, claramente no banquete. No banquete, todos acabam, depois de contar as suas opiniões sobre o amor, sobre a arte, todos acabam, enfim, bêbados, enfim. E reparem, não sei se lembram que Sócrates não é aquele que não bebe. Pelo contrário, Sócrates bebe tanto mais que os outros. É aquele, digamos, que não se deixa vencer pelo álcool. É aquele que justamente, digamos, portanto, Sócrates é a imagem do filósofo para Platão, é justamente aquele cuja, digamos, quer dizer, é como que a encarnação de um espírito da razão, que não é abalável por outros espíritos, por exemplo, pelos espíritos etílicos, designadamente. É aquele que, sobre aquele festim de opiniões e de copos, é aquele que ergue, digamos, que faz, entretanto, erguer-se daquela mesa, digamos, como que o pássaro solitário do conceito. O conceito não é de modo nenhum, de facto, de modo nenhum. O conceito não é de modo nenhum digamos, a melhor das opiniões. É uma ideia profundamente rigorosa, que há que articular, se diz compor, segundo componentes muito específicas. São ideias que, além de serem, portanto, coisas que nos fazem pensar, têm, diz Deleuze, sempre, praticamente sempre, também uma dimensão perceptual e uma dimensão afectante. Isto é, e creio que é fácil de perceber isto, é que fácil de explicar isto, creio que todos vocês perceberão facilmente, se nós vamos imaginar, por absurdo, que assim de súbito vocês, acerca da maior parte das coisas que vos interessam, mudavam radicalmente de opinião. Obviamente vocês passavam a ver a realidade de uma maneira completamente diferente. Um conceito não é apenas aquilo que nos faz pensar, é aquilo que também nos faz ver, de uma certa maneira, as coisas, e não de uma outra maneira, justamente. E nesse sentido, um conceito não é discutível. Deleuze tinha horror às discussões. Lá está, horror à imagem comunicativa do pensamento. Um conceito, já Bergson dizia, um conceito obedece a uma pura lei. É o tudo ou nada. É pegar ou é largar. É, como dizia Proust, do seu próprio romance, é como um par de óculos. Não é nada a criticar no conceito um filósofo. Os filósofos não se criticam uns aos outros sem ser para, em função dessa crítica, criar qualquer coisa nova. A crítica como uma destruição, como no sentido negativo, não faz sentido nenhum para um filósofo. O que se trata sempre é justamente de criar, agora perdi-me um bocado, desculpa, deve ser uma branca, estava a falar de... Conceito. Pois, eu sei, obrigado. Eu não estava a falar da minha prima, deixa. A questão da filosofia. O conceito não é criticável. Isso é pegar é pegar ou largar. Exatamente, desculpa esta branca. Ou seja, o conceito é qualquer coisa que, através do qual, e isto é uma ideia como o que era Deleuze, filósofo, que é como diz a Proust, romancista, através da qual, das duas uma, ou vemos melhor o mundo, e entendemos melhor, vemos melhor o mundo através deles, e então apropriamos deles. Façamos à nossa maneira nossos, esses conceitos que o filósofo nos propõe. Ou não, porque nesse caso é como irmos a um oculista e dizer, não, estes óculos estão bem graduados, deixemos de lado, passemos a outro. A outro filósofo. Portanto, não há dimensão, há uma dimensão crítica sem a qual não há filosofia, mas a discussão não faz parte dessa dimensão. Não há nada a discutir, e é por isso, eu aí, Deleuze não diz expressamente, mas é aquilo que eu penso, se há dimensão que está sempre a mais na filosofia, é exatamente a dimensão argumentativa. O moderno culto, que faz parte da imagem comunicacional da filosofia, do argumento, justifica, argumenta. Isto parece... Quando alguém diz, justifica o que acabas de dizer, isto não pode ser visto como, digamos, uma espécie de pedido filosófico, um pedido da polícia. Ou do tribunal, justifica. Não, parece que como se fôssemos culpados a priori. Justifica-te, justifica o caraças. Aliás, há um crítico, foi o primeiro crítico severo, assim que chama de Deleuze, do filósofo,
francês chamado Michel Cléson, que de facto num texto em que tentava desancar lousa para o próximo antiédipo, dizia: justifica-te, justifica por isto, por aquilo. Justifica-me o quê?